Olá pessoal, tudo certo? Hoje nós temos a nossa última aula, último encontro aí de conteúdo referente à análise de balanço, análise das demonstrações contábeis. E daí a gente vai falar um pouco sobre índice padrão. Índice padrão é uma questão bem importante quando a gente fala de análise contábil, certo? Então desde o começo a gente está analisando uma empresa em três perspectivas, uma perspectiva financeira, por exemplo, a liquidez, uma perspectiva patrimonial, por exemplo, os indicadores de endividamento, e uma perspectiva econômica relacionada ao desempenho dela, ao resultado dessa empresa. Só que, muitas vezes, eu analiso um índice e daí, depois que eu calculei ele, eu penso, e daí? E agora? O que eu faço com esse indicador? Isso é bom ou isso é ruim? Como é que eu vou interpretar ele? Como é que eu vou chegar numa conclusão? Em casos muito extremos, muito alto ou muito baixo, é fácil interpretar. Mas esses vão ser exceções. Normalmente não é isso que acontece. Então, como é que a gente vai poder interpretar? Como quase tudo dentro da análise das demonstrações, a gente faz comparações. A primeira comparação, e a comparação que a gente mais faz, é comparar a empresa com a própria empresa. Então, se eu vejo que ela teve uma rentabilidade e a rentabilidade melhorou, aumentou, eu faço uma análise nesse sentido. Se eu vejo que ela tinha uma liquidez e a liquidez diminuiu, ela piorou. Essa comparação da empresa com a própria empresa, na prática, é o que a gente mais faz, só que ela é limitada. Por quê? Porque se a empresa está com um endividamento extremamente alto e ela diminui, melhora um pouquinho, dá a impressão que está bom, que está melhor, quando na verdade muitas vezes continua alto. Ela só melhorou um pouquinho, certo? Então essa base de comparação ela é importante, mas também ela é limitada em alguns casos. Uma outra comparação que a gente faz é comparar a empresa com uma outra empresa no mesmo setor, certo? Então eu vou comparar uma empresa com outra empresa do mesmo setor. Essa comparação é boa, só que também é limitada, certo? Então às vezes uma empresa está ruim, a outra está um pouco menos ruim e pode passar a impressão de estar boa em função dessa comparação. Então é uma comparação que a gente faz, é uma comparação válida, mas é limitada. Uma terceira comparação que a gente pode fazer é comparar a empresa com uma meta da empresa. A empresa tem uma meta de venda de tanto, se ela atingiu ou não atingiu a meta, que é uma comparação do ponto de vista gerencial importante, só que a gente sabe que a meta é determinada pela própria empresa. Então existe aí muitas vezes um conflito de interesses aí, não é uma boa métrica, principalmente para um usuário externo, certo? E uma quarta comparação que a gente pode fazer, que é uma comparação mais robusta do ponto de vista estatístico, é comparar a empresa com um padrão do seu setor. Então eu calculo um índice padrão do setor da empresa, de endividamento, de liquidez, de rentabilidade, e eu vou comparar essa empresa com o padrão do seu setor, para daí fazer uma conclusão. Essa comparação é uma comparação mais robusta, certo? Do ponto de vista de análise. Só que é uma comparação mais trabalhosa, mais difícil de se fazer. Por isso que muitas vezes não é feita, certo? Então, como é que eu posso mensurar um índice padrão de um setor? Então vamos pensar numa sala de aula, eu tenho um monte de alunos e quero calcular uma nota padrão daquela sala. A primeira ideia que a gente tem o que é? Soma a nota de todo mundo e tira uma média, certo? E com relação aos alunos, isso até não tem tanto problema, porque as notas são entre 0 e 10. Ninguém tirou uma nota 50, ninguém tirou uma nota menos 5. Agora, no caso das empresas, isso não é interessante, calcular uma média para mensurar o índice padrão. Por quê? A rentabilidade pode ser extremamente alta ou extremamente baixa. Então, esses pontos fora do padrão, eles vão destoar a média, eles vão prejudicar a análise, certo? Então, tem aquela máxima que a gente fala, Se eu estou com uma mão no gelo e uma mão no fogo, na média é uma temperatura agradável, certo? Então, a média não é um bom indicador para calcular o índice padrão de um setor, porque muitas vezes ela é distorcida por alguns números. Por mais que tenham ferramentas estatísticas, como desvio o padrão, para ajudar a analisar essa média, não é uma boa ferramenta. O que a gente utiliza é um outro recurso, é a mediana, certo? O que é mediana?
A mediana é um número que metade dos elementos ficam para um lado e metade fica para o outro. Então, se eu tenho 10 empresas, eu vou calcular o ROI, a mediana, vão ficar 5 acima e 5 abaixo desse valor. Se eu tenho 50 empresas, vou calcular a mediana, vai ficar 25 acima e 25 abaixo. Então, é um número que divide em dois grupos de iguais elementos, certo? Como é que eu calculo essa mediana? Tem duas formas. Tem a mediana de números ímpares de elementos e mediana de números pares. Então, números ímpares o que é? Vamos supor que eu tenha 15 elementos. Tem um número ímpar de elementos. Então, eu vou ficar 7 para cima e 7 para baixo. O oitavo, o número central, vai ser exatamente a mediana. Então, eu vou colocar, por exemplo, eu vou calcular o ROI de ordem crescente, certo? Eu organizo, daí eu vou pegar 7, o oitavo elemento vai ser a mediana e depois fica mais 7. Então, vai ser exatamente o valor do oitavo elemento. Mas eu tenho números pares, então em vez de 15, eu tenho 14 empresas para calcular o índice padrão do setor. Então eu vou ter 7 para cima e 7 para baixo. Como é que eu vou calcular a mediana? Eu pego o sétimo e o oitavo elemento, somo e faço a média desses dois. Então daí é a mesma coisa, eu vou colocar as empresas em ordem crescente de ROI. Eu pego o ROI da sétima empresa, o ROI da oitava, somo as duas, divido por 2. Então vão ficar 7 para cima e 7 para baixo. A mediana vai ficar ali no meio. Certo? Que outras ferramentas que eu posso trabalhar com o índice padrão também? Então, além da mediana, eu posso calcular a mediana da mediana. Então, calculando a mediana da mediana superior e a mediana da mediana do grupo inferior, em vez de dividir em dois grupos, eu vou dividir em 4 grupos. Esses 4 grupos eu vou chamar de quartil. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e quarto quartil. Certo? Também posso dividir em 10 grupos, decil, em 100 grupos, centil, mas isso é muito raro eu usar na análise de balanço decil e centil. O quartil que tem uma vantagem interessante que a gente pode analisar. Por que é interessante o quartil? Certo? Então, o quartil nada mais é do que a mediana da mediana. Ok? E o que é interessante? Eu posso criar uma classificação. Eu posso criar uma escala semântica. Então, a gente sempre tem dificuldade de dizer que uma coisa é ótima, uma coisa é péssima, dentro da análise de forma fundamentada. Agora, com a ferramenta do quartil, eu consigo fazer, certo? Então, eu posso criar uma escala de 4 elementos. Uma escala bem clássica, né? Ótimo, bom, ruim e péssimo. Qual é a única ordem, a única premissa dessa escala? Todo mundo tem que entender que o ótimo é melhor do que o bom é melhor do que o ruim é melhor do que o péssimo. Essa é a premissa. Se quiser, eu posso mudar a escala. Eu posso, não quero usar ótimo, então eu vou usar bom, regular, ruim e péssimo. Tudo bem. Eu crio uma escala, mas que tem que ficar claro qual é a hierarquia dessa escala, certo? Daí eu calculo o ROI das empresas. Vamos supor que eu calculei o ROI da minha empresa e a mediana deu 10%, certo? Daí eu pego aquele grupo superior e calculo a mediana daquele grupo superior e no nosso exemplo aqui deu 14%. Eu pego aquele grupo inferior e calculo a mediana do grupo inferior e deu 5%. Claro que o ROI é um indicador que quanto maior, melhor. Porque se fosse, por exemplo, o endividamento, que é quanto maior, pior, a escala ia ser invertida. Certo? Então, no nosso exemplo, a gente calculou 14, 10 e 5. Então, se ela ficar com o ROI acima de 14%, eu vou dizer que é ótimo. Se a empresa ficar com o ROI acima de 10%, mas abaixo de 14%, eu vou dizer que é bom em relação ao seu setor. Se ela ficar com o ROI acima de 5%, mas abaixo de 10%, eu vou dizer que é ruim. E se ela tiver um ROI abaixo de 5%, até o infinito, daí eu vou dizer que é péssimo. Percebo que são 3 números que vão fazer os cortes. Os 3 números vão dividir em 4 quartis, porque aqui para cima vai até o infinito e aqui vai até o infinito negativo também. Certo? Eu posso fazer
de forma estatística, de forma robusta, e classificar uma empresa se ela está com um indicador ótimo, bom, ruim ou péssimo. Certo, pessoal? Então, com isso, nós damos a nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.